Vamos conversar sobre suplementação para a corrida. Basicamente, no vídeo de hoje, eu vou abordar alguns temas sobre gel de carboidrato e repositor de eletrólitos. E como que eu adaptei esses suplementos para as minhas corridas, dependendo da fase de treinos que eu estava e também o ritmo que eu corria. Então, oi, eu sou a Olga, eu corro desde 2023, acho que de agosto de 2023, já fiz 2 meias maratonas e esse ano eu vou treinar para minha primeira maratona. Então eu já tive algumas dicas profissionais em cima da minha suplementação e como eu deveria abordar ela para os meus treinos, dependendo do ciclo, e eu queria compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e falar um pouquinho das marcas também que eu uso nos meus treinos. Primeiro, vamos falar sobre o mais difundido de todos, que é o gel de carboidrato. Então, hoje em dia, aqui em casa, eu tenho essas opções. Esses aqui são hidrogéis, que eu vou já explicar o que é. E esse aqui são gel de carboidrato normais. Reparem que todos eles são da mesma marca. Desde que eu comecei a usar gel de carboidrato, eu sempre usei os géis da Dobro. Então, são os que eu tenho aqui em casa. Uma outra vez, teve um treino que eu usei um gel da Z2, que foi um gel que eu ganhei na Maratona do Rio. Então eu peguei o gel no percurso dos 21 quilômetros, mas eu não tomei na prova, porque eu nunca tinha experimentado, não sabia se ia ter algum desconforto, esse tipo de coisa, e eu usei num treino normal, era um de caramelo salgado, também era bem gostoso, mas pra comprar mesmo, eu sempre comprei os géis da Dobro, e eles nunca me deram nenhum tipo de desconforto. Então, eu super recomendo a marca, porque ela super funciona para mim. Mas qual que é a grande questão do gel de carboidrato? Então, quando você faz um treino acima de 1 hora, um treino um pouco mais longo, normalmente você usa a sua reserva de glicogênio durante o exercício, para exercícios contínuos. Então, ainda pode ser que você faça uma musculação por mais tempo, tal, não é a mesma estratégia de uma corrida, um esporte de endurance por mais tempo. Então, a partir do momento que você faz um exercício de endurance por mais de 1 hora, você começa o seu estoque de glicogênio e pode ser que a sua performance caia ou você se sinta mais cansado mais rápido. Então, os géis, eles entram muito pela questão da praticidade, e que é muito fácil você colocar num bolso, num cinto de número de peito e tal, e você levar. E também é mais fácil de você consumir sem necessariamente você precisar parar para consumir o gel. Então, ele entra muito para suprir a sua necessidade de carboidrato durante o exercício e impede você de sentir fadiga. Tem alguns géis que tem outras substâncias além do próprio carboidrato, então eles podem ter cafeína, que pode auxiliar no seu treino também. Eles também podem ter sódio, que ajuda no processo de reidratação e de redução do sentimento de fadiga também. Então, eles entram muito para auxiliar treinos mais longos. Mais longos eu digo a partir de 1 hora, eu não falo de distância, porque eu já usei bastante gel em treinos de 10 quilômetros quando eu corria mais devagar. Então, hoje em dia eu não uso mais, mas também é uma possibilidade. E depende muito do treino também. Porque tem treinos que você tem uma percepção de esforço muito maior, mesmo que eles sejam, sei lá, de 1 hora, 1 hora e 10, mas, sei lá, um treino com muita ladeira, você tem uma percepção de esforço diferente, se não é uma coisa que você está acostumado no dia a dia. Então vai muito do sentimento de cada um, e não necessariamente de uma estratégia do suplemento, ou uma coisa que eu vou te dizer aqui na internet que vai funcionar para você. Um ponto sobre gel, que é o principal, eu acho, é você nunca experimentar um suplemento, ou uma roupa, ou um tênis, pela primeira vez no dia da prova. Porque, de novo, ele pode causar algum tipo de desconforto para você e pode acabar com a sua experiência. Então, o ideal é sempre você testar em treinos e no dia da prova você fazer o que efetivamente funciona para você. Então, foi justamente por causa disso que eu peguei um gel na Maratona do Rio, não usei o gel no dia, usei em outra oportunidade. Então, como que normalmente eu faço uso de gel para os meus treinos? Então, se é um treino de rodagem, treino de tiro, são treinos que vão durar menos de 1 hora ou 1 hora e um pouquinho, eu não tomo gel. Eu tomo meu pré-treino normal, faço meu treino, volto para casa, sigo minha rotina normalmente, minha alimentação normalmente. Quando que eu uso gel? Em treinos de a partir de 1 hora e 15, 1 hora e 20, 1 hora e meia. Então eu já começo a usar mais géis, mas, novamente, depende do ciclo. Então eu vou
contar um pouquinho da minha história com a corrida também e quando que eu comecei a suplementar gel e quando que essa suplementação ela mudou pra mim. Um outro ponto é também o timing de quando que você vai tomar cada um dos géis. Então, vai ser uma corrida de 1h20, o ideal é você tomar a cada 40 minutos, mas sei lá, é 1h25. Cara, você não precisa tomar 2 géis. E depende muito de como você está se sentindo novamente. Então, tem casos, por exemplo, quando eu não estava em ciclo, que eu corria 14 km sem tomar um gel ou só tomando um gel. E em casos que eu estava em ciclo de meia maratona, minha treinadora conversou comigo que ela achava interessante que eu suplementasse, a partir de 15 km, que eu suplementasse com 2 géis e não só um, porque ia auxiliar na minha recuperação, não ia me deixar tão fadigada para os treinos que viriam, já que eu estava em ciclo e eu treinava forte muito recorrentemente. Então, novamente, depende muito do seu momento e também do que faz sentido para você. Os géis que eu tenho hoje aqui na minha casa, eles são de 2 linhas diferentes. Tem esses que são da linha Carbs, da Dobro. Então eu tenho esse aqui, que é tropical, que é com cafeína. E aí ele tem um gosto misto, assim, de abacaxi, com, enfim, frutas tropicais. Tem pessoas que não gostam tanto do sabor, assim, ele não é a coisa mais gostosa do mundo, mas nada contra também. E ele tem 200 mg de sódio, 21 gramas de carboidrato e 150 mg de cafeína. Então, assim, é bastante cafeína. Isso aqui é uma dose inteira do meu pré-treino, que normalmente eu só tomo meia dose. E é uma coisa que você toma no meio da sua corrida. Realmente, o que faz bastante diferença é a cafeína. E eu tenho também esses outros 2 sabores, que também são da linha Carbs, mas eles são géis sem cafeína, que é o de maracujá e o de jabuticaba, que eles são simplesmente, para mim, os melhores. Eles são muito gostosos. Então, eles têm 200 mg, os dois, né? Eles têm 200 mg de sódio, 21 gramas de carboidratos. Então, esses aqui eu uso também durante treinos longos e tudo mais. O que eu faço? Normalmente se eu vou ter um treino longo que eu vou usar 2 géis, eu levo um com cafeína e um sem cafeína. E alterno entre eles. Normalmente eu tomo primeiro sem cafeína, depois o com cafeína, ou eu alterno e começo com a cafeína e termino sem. Ou então eu também posso usar eles como pré-treino. Esses sem cafeína, às vezes eu uso antes da natação, por exemplo. Eu corri e fui nadar. Tomo um gel de carboidrato sem cafeína, porque normalmente eu nado à noite, então eu não tomo nada de cafeína a partir das 16h30, 16 horas. Então eu tenho preferência por tomar géis sem cafeína. Uma outra alternativa que eu tenho aqui são esses hidrogéis. Eles são bem recentes dessa marca. Eles são bem recentes no mercado, eles surgiram no ano passado, em 2025, e eles têm um pouquinho mais de água na sua composição. Então eles têm mais carboidrato, cada um tem 25 gramas, tem uma opção sem cafeína e uma com. Com cafeína tem apenas 100 mg de cafeína, só que ele não tem a textura de gel, ele tem uma textura de gelatina. Então você consegue pegar pedaços do gel e não necessariamente ele ficar como realmente um gel de carboidrato. Então essas são as opções que eu tenho aqui hoje. Eu experimentei esse aqui em uma corrida e eu achei ele, assim, muito legal de consumir, porque às vezes o que as pessoas dizem normalmente é que em ciclo de maratona, quando você tem que tomar 3, 4, 5 géis num treino, você começa a sentir um desconforto e você começa a criar abuso do sabor do gel. Esse é um ponto importante também para géis muito doces. Essas opções que eu tenho aqui, nenhum é muito doce. Eles têm um tom de salgado e eles são azedos, o que ajuda também a você não se sentir enjoado. Porque se você consome muito doce durante um exercício físico, pode ser que você comece a se sentir mal. E o ideal é que você não se sinta mal. O ideal é que realmente te ajude. Então, na escolha dos sabores, enfim, é importante levar isso em consideração. De coisas que você gosta do sabor, mas não necessariamente coisas muito doces, porque pode fazer com que você se sinta mal em algum momento. Outra coisa muito legal sobre o uso de gel é sempre tomar ele com água. Porque existe uma questão, inclusive, que eu já vi uma dentista falando, que pode ser que você acumule muito, porque o gel basicamente é um açúcar, né? Então pode ser que você acumule muito açúcar na sua boca e ela já tá mais ressecada por causa do exercício físico, e isso pode fazer mal pros seus dentes. Ele também ajuda na digestão do gel e na recepção do seu corpo, na absorção e tudo mais. Então o ideal é sempre tomar o seu gel com água. Esse é um disclaimer importante.
E um outro suplemento que é muito usado na corrida é o repositor de eletrólitos. Ele pode vir de diversas formas. Ele pode vir como um sachê, ele pode vir uma bebida pronta e ele também pode ser usado como uma cápsula. Então você vê muitas pessoas, principalmente quem corre distâncias mais longas, usando cápsula de sal e tudo mais, que ajuda a repor a parte dos eletrólitos. Por que é importante repor eletrólitos? Quando a gente sua, a gente perde muito sal. E outros eletrólitos também, potássio, magnésio e tudo mais. Então a gente perde muito outras substâncias além da água. E é importante a gente repor. Se você já tentou, por exemplo, ou correr uma distância muito grande, ou então correr numa temperatura muito quente, correr quando tá muito sol, esse tipo de coisa, normalmente você percebe que você se sente mais desidratado e também você pode sentir um incômodo de uma dor de cabeça, algo nesse sentido, é justamente essa falta, essa desidratação, que esses produtos eles podem ajudar, além de você tomar água. Então, é isso, eles têm diversas formas de serem consumidos e uma opção que eu tenho aqui em casa, mas eu também uso muito bebidas prontas, por exemplo, isotônico e tudo mais. A opção que eu tenho aqui em casa é dessa marca Liquids, que você mistura com a água e você toma ele. Esse aqui é do sabor de limonada. Ele é bem gostosinho de tomar e é muito prático também você ter em casa. Então, hoje em dia, repositor de eletrólitos eu uso principalmente se eu vou fazer uma prova, eu uso num dia anterior da prova e também pós-prova. Eu não uso durante as provas. E também em dias muito quentes. Então, mesmo que seja um treino mais curto, mas estava muito sol, eu tive uma percepção de esforço muito grande, eu senti que eu suei muito, eu senti muito calor, eu tomo. Ou então, se eu terminei um exercício, eu estava com dor de cabeça, eu também tomo junto com água, para manter minha hidratação num nível adequado e não me sentir mal. E ter também uma recuperação mais eficiente. Mas a parte mesmo dos repositores de eletrólitos é uma parte mais fácil de você perceber a necessidade. Então, se você sente que você termina treinos e você sente muita dor de cabeça, você se sente muito desidratado, então pré e pós-prova é importante você repor. A estratégia que eu uso hoje é, realmente, vou fazer uma prova, no dia anterior ou nos dias anteriores eu mantenho muito minha hidratação alta, principalmente de água, e na noite anterior, assim, eu tomo um repositor de eletrólitos para já manter meu corpo bastante hidratado. E pós-prova também eu sempre, sempre, sempre tomo. Um cuidado que eu tenho também é, em provas mais longas que às vezes eles oferecem, eu normalmente não tomo. Na meia maratona do Rio eu tomei, mas foi porque eu já ia pegar para um colega que estava correndo comigo, então eu aproveitei e tomei, acho que era um gole, e eu não senti desconforto, mas de qualquer forma não é recomendado, porque pode ser que você sinta algum tipo de desconforto. E agora, como que foi a minha relação com esses suplementos durante meus ciclos de treino? Então, quando eu efetivamente comecei a treinar para corrida, eu não tomava nem gel de carboidrato e nem repositor de eletrólitos. Eu comecei a usar gel de carboidrato como pré-treino em viagens, então eu não queria ter que levar meu suplemento em pó, esse tipo de coisa, então eu levava mesmo o gel de carboidrato. Eu usava um que é um tubinho assim da Dobra, eu vou ver se eu acho uma foto dele aqui. Eu levava ele e usava como pré-treino. E eu realmente comecei a usar o gel de carboidrato nos meus treinos quando eu comecei a treinar para correr os meus primeiros 10 quilômetros. Isso foi no início de março, abril de 2024, quando eu comecei a treinar para os meus primeiros 10 quilômetros. Então, meus treinos duravam em média 1h30, então normalmente eu tomava um gel por treino. E eu também mudei esse consumo quando eu comecei a treinar para os meus primeiros 15 quilômetros, que meus treinos duravam em média 1h40, 1h50 e eu tomava 2 géis. Só que, depois desses 15 quilômetros, minha percepção de treinos ela começou a mudar bastante. Então eu comecei a fazer treinos mais longos, só que de uma forma mais rápida. Então eu cheguei a correr 12 quilômetros em 1h05 minutos, esse tipo de coisa, e aí eu já comecei a reduzir o meu consumo de géis e às vezes não consumir géis. Então, quando eu não estava em ciclo, eu corria até 12, 13 km sem consumir nenhum gel. E era uma escolha própria, assim, às vezes eu levava, caso eu sentisse necessidade, eu não sentia, eu não consumia. E só que durante o meu ciclo de meia maratona, de novo, minha treinadora conversou comigo e ela disse, olha, a partir de 14 km começa a usar 2 géis, porque isso vai ajudar na sua percepção de cansaço e vai reduzir a sua fadiga para os seus próximos treinos, porque assim, eu fazia um treino difícil numa semana, na próxima semana eu tava fazendo um treino de tiro difícil novamente.
Então eu precisava manter minha recuperação muscular muito boa e não usar todas as minhas reservas e passar o resto da semana, assim, completamente acabada, sem conseguir entregar nenhum treino. Então, em período de ciclo, eu também troco um pouco o meu consumo de gel. E para a parte de repositor de eletrólitos, eu uso realmente muito como prova e também para treinos em que o dia tá mais quente e tudo mais, mas eu nunca uso durante a prova, eu uso antes e depois. Eu creio principalmente no ciclo da maratona, como eu moro num lugar muito quente, eu vou começar a suplementar durante a corrida, mas hoje em dia mesmo eu levo ou uma garrafinha pequena de 250 ml ou uma garrafa maleável maior de 500 ml para eu consumir durante as minhas corridas. E também eu tento manter o máximo minha hidratação antes e depois dos exercícios. Uma outra dica legal também para hidratação para provas foi que na minha primeira meia maratona eu fui conversar com a minha personal. E ela conversou comigo, assim, que na semana da prova, principalmente uns 3, 4 dias antes, era pra eu começar a beber muita água, ao ponto, assim, do meu xixi ficar quase transparente. Então eu tomava 4, 5 litros de água por dia. Que ela disse, você precisa estar muito, muito, muito hidratada pro dia da prova, porque se você não conseguir pegar água em algum ponto, tudo mais, você tem uma reserva e você não vai perder tanto. Então, foi legal essa dica que ela me deu. Principalmente para. E assim, minha percepção de esforço na prova foi completamente diferente do que qualquer treino que eu já tivesse tido. E fez muita diferença mesmo estar muito hidratada antes da prova. Então, uma coisa legal se você tem uma prova-alvo ou uma distância nova, alguma coisa nesse sentido, é realmente você investir muito na sua hidratação, porque realmente faz muita diferença no desempenho da prova. E eu acho que é isso. Essa foi minha experiência com esses suplementos, esses são os suplementos que eu tomo hoje em dia. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar, pode deixar aqui nos comentários. Mas eu acho que é isso. E lembrando, assim, que eu não tenho formação nem em educação física e nem nutrição, e essa é a minha experiência com esses suplementos no meu dia a dia. Mas eu já sou uma pessoa que tem um pouco de experiência com esse esporte e é isso. Até a próxima.